Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos nessa noite com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu quero deixar aqui uma breve palavra que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Vou estar lendo o versículo 1 ao versículo 3 para a glória do Senhor. Atos capítulo 13, versículo 1 diz assim: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Amados irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, entre todos os livros da Bíblia Sagrada, ele é o que eu mais gosto de ler, pois Lucas, inspirado pelo Espírito de Deus, se dedicou a discorrer nos seus 28 capítulos atos grandiosos e gloriosos que grandes homens de Deus, ou os grandes discípulos do Senhor, realizaram por meio do Espírito Santo. Ele é conhecido no nosso meio também por muitos como Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, pois nele nós vemos homens que foram falhos, homens que erraram, homens que foram sujeitos às mesmas paixões nossas, às mesmas tentações nossas, enfrentaram dificuldades que também nós enfrentamos, ou talvez mais piores do que as nossas. E ao meditarmos em todos os capítulos que Lucas relata sobre para nós, desde o capítulo número 1 e no versículo 8, nós vemos uma promessa maravilhosa que o próprio Jesus proferiu e prometeu aos seus discípulos, que do alto eles receberiam poder e virtudes por meio do Espírito Santo que desceria sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor. Este Espírito desce no capítulo número 2, como todos nós sabemos. Cerca de 120 ali é batizado, tem o privilégio, tiveram alegria, tiveram uma grande experiência extraordinária, que todo cristão que tem o privilégio de receber o Espírito Santo do Senhor, o batismo com o Espírito Santo, recebe e tem o prazer de vivenciar esta experiência gloriosa. Os discípulos vivenciam aqui, e desde o capítulo número 2 nós vemos o mesmo Espírito operando, realizando, manifestando do seu poder na vida daqueles grandes homens. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo número 13 não é diferente onde nós acabamos de ler. Na igreja da Antioquia estão ali grandes homens de Deus, grandes homens que operavam e realizavam uma grande obra, servindo ali a igreja de Cristo. A igreja de Primitiva se destaca pelo grande esforço que eles tinham. Eles não mediam esforços para estarem cada vez mais anunciando, fazendo com que o evangelho progredisse, o evangelho cada vez mais alcançasse várias e várias nações e povoados. A igreja de Antioquia tem o privilégio de gozar e desfrutar deste poder, deste movimento que o pentecostalismo começou a alcançar aquelas regiões. Surge entre eles grandes homens, como nós acabamos de ler, profetas, mestres, grandes homens que tinham bastante conhecimento. Mas certo dia, onde nós acabamos de ler, o próprio Espírito de Deus se apresenta, dizendo e falando que 2 homens seriam separados para uma grande obra que o Senhor tinha para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós sabemos
a respeito do grande chamado que Deus fez, ou que o Espírito de Deus fez na vida de Paulo, como também na vida de Barnabé. Grandes homens que se destacaram pela sua dedicação, pelo seu esforço, pela alegria de atravessar mar, de atravessar terra, de atravessar e passar por sol e chuva para pregar o Evangelho de Cristo. Homens que se destacaram pela chama de ganhar almas ardendo sobre o seu coração. Homens que se destacaram por terem a compreensão da responsabilidade que foi colocada sobre a cada um deles. Ora, amados irmãos, todos nós temos esta responsabilidade. A responsabilidade de falar a respeito do Evangelho de Cristo. E Jesus fala a respeito disso no Evangelho de Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, não só aqui em Gonçalves Dias, mas em todos os povoados e todos os vizinhos, todas as outras cidades vizinhas. Nós temos esta responsabilidade e graças ao poder do Evangelho, estas outras pessoas foram alcançadas. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos esta responsabilidade. Mas no capítulo número 13, o Espírito Santo se manifesta falando aos ouvidos daqueles que estavam ali em toda a igreja. Se nós imaginarmos, pararmos para pensar, eles estavam num culto como este, servindo a Deus, irmã Sandra, louvando a Deus em jejum e oração. Deus se levanta, o Espírito Santo levanta alguém naquela noite e dizendo: eu quero Paulo e Barnabé para uma grande obra que eu tenho preparado para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Separados para uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. Esta grande obra é a obra do Senhor. Esta obra que nos é dada e nós sabemos da responsabilidade que está sobre as nossas costas. Mas todo aquele que de fato tem o Espírito de Deus e percebe esta necessidade de fazer a obra do Senhor, ele, por mais que com as suas forças estejam chegando ao limite, estejam chegando nos últimos métodos que ele pode exercer com a sua saúde, ele compreende que ele não pode cansar de fazer a obra de Deus. Paulo viajou por várias e várias viagens anunciando o Evangelho de Cristo. Quando Paulo percebeu, ao chegar ali naquele momento onde ele estava preso em Roma, onde ele não conseguia mais sair para o outro lugar, o Espírito de Deus se levanta na vida de Paulo para que ele escrevesse várias e várias cartas falando a respeito do Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque por mais que os homens tentam nos barrar, por mais que este movimento mundano, este movimento maligno tente impedir com que os que são separados para a obra de Deus possam ser impedidos de falar a respeito do Evangelho, Deus sempre coloca métodos em nossas vidas para anunciar e fazer a grande obra que Ele colocou sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Separados para uma grande obra. O que nos chama a atenção é que havia doutores no meio deles, havia profetas, talvez que tinham muito mais conhecimento do que Paulo naquele momento, do que Barnabé naquele momento. Mas o Espírito Santo escolheu entre todos aqueles que estavam na igreja de Antioquia 2 homens para realizar e exercer um grande chamado na obra do Senhor. Queridos irmãos, e não é diferente nos nossos dias atuais, e na verdade o nosso Deus sempre trabalha assim. Deus sempre trabalhou com o pouco, com a minoria. Deus sempre trabalhou com aqueles que estão disponíveis para exercer a obra dele. Deus sempre chama aqueles que têm no seu coração a chama ardendo para fazer a obra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Não colocando dificuldades, não colocando qualquer coisinha para que impeçam eles de exercer, porque eles compreendem que todos, assim como os apóstolos e assim como nós, iremos prestar conta diante do tribunal de Cristo por todas as obras que nós estamos fazendo aqui na terra.
A igreja primitiva nos constrange, irmãos, e eu falo que nos constrange porque constrange a mim. Eles levaram tão a sério o que Jesus ensinou no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, e versículo 33, a respeito de buscar o reino de Deus, a obra de Deus, a justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens compreenderam que buscar o reino, a obra de Deus, era prioridade na vida deles, e conseguiram desfrutar de coisas extraordinárias que talvez nós ainda não desfrutamos, porque não colocamos o reino de Deus como prioridade em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes nós pensamos que esta obra é só para agradar o pastor Antônio Francisco, o pastor Léo Wilton. Não é isso, amados irmãos. A obra é para agradar ao Senhor. O apóstolo Paulo, já encerrando ali a sua carta aos Coríntios, no capítulo número 15, se não me foge a minha memória, no versículo 58, ele fala assim: meus amados irmãos meus, eu vos digo que o trabalho de vocês na obra do Senhor, na obra do Senhor, na obra do Senhor, não é em vão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todo o seu esforço, toda a sua dedicação na obra de Deus não é em vão. Deus te separou, Deus nos separou, Deus nos escolheu. Deus escolheu você para louvar, então louve. Deus escolheu você para pregar, então pregue. Deus escolheu você para ensinar, então ensine com excelência. Se Deus te separou para a obra dele, acredite que ele estará na tua vida por meio do Espírito Santo, para você exercer a obra que ele tem e colocou sobre as suas mãos. Paulo nos mostra este grande exemplo e nos dá este grande exemplo do quão maravilhoso é servir a Deus até os últimos momentos da nossa vida. Se não me foge a minha memória, na sua carta ao jovem Timóteo, no capítulo número 3 ou capítulo 4, mas ali pelos versículos número 6, Paulo chega já encerrando ali a sua carta. Ele olha para Timóteo e diz: Timóteo, eu combati o bom combate na obra do Senhor, combati o bom combate na obra do Senhor, acabei a carreira e o melhor, eu guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, amados. Sabemos que Deus conta conosco. Deus conta conosco para uma grande obra. Jovens, Deus conta com vocês dentro da faculdade, dentro do ensino médio. Deus conta com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão Valdinez está vindo agora falando a respeito do jovem que foi escolhido no ventre da mãe dele para trazer juízo sobre o povo de Israel, ou seja, para fazer uma grande obra para o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus escolheu Jeremias no ventre da sua mãe. Deus escolheu Davi para se levantar contra um grande Golias, para mostrar que Deus ainda opera na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus conta conosco para uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, amém.